Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 4 de março de 2025, estamos recebendo aqui no Emaco Quidlam Society o companheiro Délio Pinheiro, do Grupo Espírita Paulo Estevão, de Fortaleza, no Ceará. E hoje o Délio irá conversar conosco sobre o tema Pedi e Obtereis. Muito obrigada pela participação, por estar conosco mais uma vez. A companheira Viviane vai fazer leitura e oração inicial e em seguida passar a palavra para o Délio. Boa noite, Délio, boa noite a todos, virtuais, boa noite a todo mundo aqui. Hoje nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 95 e chama O Amigo Oculto. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 16. E Emmanuel comenta: os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era um mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Então, com essa mensagem tão encorajadora, tão consoladora, sabendo que nosso Mestre Jesus está sempre nos amparando por meios mais inesperados, que possamos estar sempre abertos a essas mensagens que nos auxiliam na caminhada, que possamos sempre estar com as nossas mentes conectadas com o nosso anjo guardião, com os benfeitores que nos rodeiam, e agradecemos de coração aos benfeitores dessa casa, aos nossos benfeitores, ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, por todas as bênçãos que recebemos. Deus abençoe nosso amigo, que hoje está aqui conosco, para nos dar uma palavra de entendimento, de consolo, para nos aproximarmos ainda mais de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Você, então, tá? Boa palestra. Obrigado. É comigo? Sim. Pode iniciar. Obrigada, Délio. Obrigado.
Até mais 20 minutos, correto? Isso. Ótimo. Obrigada. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesse momento. Esse tema, pedi e obtereis, é um tema que me é muito caro, porque essa passagem da Bíblia, essa passagem do Evangelho, sempre me incomodou. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Então, ele nos convida até parece que basta eu pedir que as coisas vão acontecer. Então, vamos pensar primeiro um pouco sobre isso. Pedir. Se nossos filhos, se uma criança, nossos filhos, no caso, o meu neto, me pede alguma coisa, eu tendo a buscar atender aquele pedido dele. Entretanto, nem tudo é conveniente, nem tudo é adequado para ele. Então, algumas coisas eu vou fazer para o meu filho e outras coisas eu não vou fazer para o meu filho, porque não é conveniente para ele, não é possível para mim. Então, nós muitas vezes não proporcionamos ao outro aquilo que eles pedem, mesmo sendo uma criança. Se nós, como seres humanos, ainda em processo de formação, em processo de aprendizado, nós já entendemos que nós não podemos dar tudo que as pessoas pedem, será que Deus realmente nos daria tudo que nós pedíssemos? Já que, sob o ponto de vista espiritual, nós podemos nos assemelhar a uma criança no sentido da maturidade, será que nós realmente sabemos pedir? Será o que nós pedimos realmente é o melhor para nós? Muitas vezes nós podemos pedir coisas que sejam agradáveis para nós, que sejam do nosso interesse de curto prazo, mas será que realmente, olhando para a vida imortal do Espírito, aquilo que nós pedimos é o melhor, é o bom, é o ideal? Certamente, se nós analisarmos um pouco mais profundamente, vamos chegar à conclusão que nós, muitas vezes, pedimos coisas, que pedimos situações que pode nos ser mais agradável nesse momento, mas com certeza, no médio e longo prazo, nos será inconveniente. E se existe um Deus, e esse Deus é bom e é justo, ele dificilmente nos concederá algo que não seja bom para a gente. O conceito de bom aqui eu colocaria entre aspas, porque o conceito de bom da gente é diferente do conceito de bom no sentido geral. Então, aquilo que nós consideramos bom para a gente, ele está sendo colocado como tal através de muitos filtros, através da nossa compreensão, através do nosso entendimento, através da nossa forma de entender a nossa vida. Então, a primeira reflexão sobre esse ponto é até que ponto nós somos capazes de pedir coisas boas para nós mesmos. Porque tudo que a gente quer é não sofrer, é fugir do sofrimento e ser feliz, e ter paz no coração. E nós sabemos que Deus não nos concederá algo que não seja através do da nossa própria conquista, do nosso próprio esforço. E o processo, muitas vezes, de dor, de sofrimento, de dificuldades da própria vida, ela nos faz, esse processo é um processo pedagógico, andragógico, de ensinamento e aprendizagem. Então, se nós nos furtarmos a isso, se nós não passarmos por determinados processos, quer eles nos levem a sofrimento, quer eles nos levem a reflexão, dificilmente nós vamos amadurecer, nós vamos aprender, nós vamos nos revelar, nos despertar. Ou, usando uma palavra que muitas vezes nós usamos no Espiritismo, nós vamos evoluir. Isso não quer dizer que as dores são inevitáveis. Porque tudo que nós passamos na vida, nós sempre colocamos na conta de nossos erros do passado.
eu estou passando por isso porque no passado eu fiz aquilo, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu estou aqui pagando o preço dos meus erros do passado. Sem dúvida nenhuma, grande parte daquilo que eu vivencio hoje é fruto das minhas escolhas pretéritas. Grande parte daquilo que eu vivencio são situações decorrentes das minhas escolhas, das minhas ações do passado. Não são exatamente punições, não são exatamente castigos, mas são consequências, né? Eu costumo dizer que eu estou com 60 anos, eu não acordei um dia e minha barriga estava grande. Não foi assim. Ou seja, foram anos e anos comendo mal, não fazendo exercícios adequadamente, não tomando conta direito do meu corpo, e aí as coisas vão acontecendo, chega a um ponto que realmente a barriga cresce, os pneuzinhos laterais aparecem, né? E são consequências naturais das minhas escolhas. Entretanto, existe uma série de outros fatores que me acontecem que não dependem exatamente das minhas escolhas no passado. São situações novas que eu ainda não vivenciei e que acontecem para que eu possa lidar com aquela situação. É o que nós chamamos de provas da vida. As provas não são necessariamente uma consequência das minhas escolhas, mas são situações pelas quais eu vou passar, pelas quais eu preciso passar para aprender coisas novas. É feito uma criança, ou mesmo um adolescente ou um adulto, que sai de uma série para outra série de escolar. Então, ele passa da quinta, vai para a sexta, e na sexta ele vai aprender coisas novas. Ele vai aprender coisas que são fundamentais naquilo que ele aprendeu até aquele instante, e mais algumas coisas novas. E isso pode causar algum sofrimento, pode causar alguma dor. Mas nós precisamos encarar isso como situações específicas do nosso próprio aprendizado. Então, a segunda coisa é que nem tudo que nos acontece é decorrência das nossas escolhas de uma relação direta. Muitas vezes são situações novas de aprendizado que nos acontecem para que nós possamos aprender aquilo que nós não aprendemos ainda. A terceira questão para se refletir sobre o pedir e obtereis é a minha relação com Deus. É a minha forma de relacionar com a divindade. Nós, seres humanos em geral, trabalhamos muito a questão do Deus exógeno, o Deus externo, o Deus que está nos céus. Inclusive, botamos até um lugar para ele, né? Arrumamos até uma casa para ele, que é nos céus. Então, é como se nos faltasse alguma coisa que nos completasse através dessa relação com Deus. É como se Deus tivesse alguma coisa com ele que nós não temos e que nós precisaríamos conquistar de Deus, pedindo a bênção, pedindo orientação, pedindo calma, paciência, alegria, felicidade, enfim, tudo que a gente quer. Quando, na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós invertemos a frase. Nós achamos que Deus foi criado à imagem e semelhança do homem, porque nós transformamos o Deus num ser, e atribuímos a ele qualidades humanas. Então, nós temos, muitas vezes, a imagem de um ser humano, com qualidades e atributos humanos. Então, nós achamos que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é... E aí vamos atribuindo qualidades a Deus. Quando, na verdade, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós já temos em nós todos os recursos para sermos plenos da nossa vida. Acontece que esses recursos, que essas qualidades, descritas muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, através daquele texto, o homem de bem, eles não estão fora de nós, eles não estão com Deus. E nós precisamos alcançar esses atributos. Eles estão em nós. É a nossa essência. Nossa essência é divina.
O que nós precisamos é fazer com que essa essência se revele através de nossas palavras, através dos nossos atos. Mas como eu posso fazer com que essa essência divina se revele nas minhas ações e nas minhas escolhas? Vamos, então, fazer uma comparação com o que nós fazemos hoje. Nós entramos em prece, agradecendo, louvando e pedindo. Nós agradecemos a Deus tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós louvamos a Deus como o Pai Criador e nós pedimos alguma coisa. Só que Deus, aqui imaginando, numa associação meio talvez imatura, imaginamos que Deus está ali para nos ouvir, para nos conceder. Aldélio foi bonzinho, fez uma palestra numa terça-feira de carnaval à meia-noite, e aí eu vou conceder isso a ele. Fulano estava brincando no carnaval, enfiou o pé na jaca, fez um monte de coisa errada, não vou conceder ele. Será que realmente é assim? Ou será que Deus ou será que Deus é diferente disso que nós imaginamos? E eu tenho uma notícia, talvez muito chocante para vocês. É a despersonalização do Deus. Então, eu vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, o que eu vou dizer agora, para a gente desenvolver uma linha de raciocínio, tá? Nós poderíamos pensar que Deus não me ama. Deus não te ama. Deus não ama o Délio, não ama a Aline, não ama o José, o Francisco, o Pedro, a Maria, a Angélica. Não. Deus não ama especificamente ninguém, nem nada. Deus, ele é amor. Tudo que emana de Deus é amor. Não existe nada diferente de amor. Então, o hálito divino, o sopro de Deus, tudo que você imaginar é amor, porque Deus é amor. Nós estamos imersos no amor de Deus. Então, quando eu digo que Deus não me ama, é que ele não existe uma ação específica de Deus para manifestar o seu amor em mim. Ele ama, e esse amor está em tudo e em todos. Não é só em todos, não, tá, gente? Não é só em ser humano, não é só no espírito, ele está em tudo. O amor de Deus está em tudo. Então, se o amor de Deus está em tudo, por que Jesus nos convida, nos convoca, nos orienta a pedir? Por um motivo muito simples. Nós estamos imersos no amor de Deus, mas nós, muitas vezes, não usufruímos deste amor. Nós estamos imersos no amor de Deus, mas o amor de Deus não está em nós. Não nos atinge, não nos sensibiliza, porque nós estamos fechados em nós mesmos, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso materialismo, do nosso medo, da nossa insegurança, de tudo aquilo que nos afasta daquilo que é divino em nós. Então, quando Jesus nos orienta para pedir, que através desse pedir, dessa prece, eu vou obter, ele está nos dizendo que, já que nós estamos envoltos no amor de Deus, e Deus está o tempo todo emanando esse amor, na hora que eu me conecto com esse amor, eu começo a conquistar aquilo que eu estou buscando. Então, não é que Deus vai me abençoar. Deus está me abençoando 24 horas por dia, 365 dias no ano. Quer seja eu como encarnado, quer seja eu como desencarnado. Quer seja eu como um vegetal, quer seja eu como um animal, quer seja eu como um mineral, quer seja eu como um mineral. Não importa. Nós estamos imersos no amor de Deus. Só que muitas vezes nós não acessamos esse amor de Deus. E quando eu entro em estado de prece, de oração, de meditação, eu automaticamente
me conecto com esse amor. E quando eu me conecto com esse amor, tudo se me torna possível. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, nos orientou, nos disse Jesus. Então, se nós efetivamente somos deuses, o que nós precisamos aprender é entender que sim, existe uma divindade, o Pai, a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, no qual nós temos essa essência também divina. O que nós precisamos é manifestar essa essência divina, sintonizando-nos com essa essência divina. Muitas vezes nós temos a ilusão de que, se eu for bonzinho, se eu seguir as leis naturais, coisas boas vão me acontecer e nada de ruim vai me acontecer. Ora, quanta ilusão, né? Coisas boas acontecem para pessoas boas e acontecem para pessoas más. Coisas ruins acontecem para pessoas ruins e para as pessoas boas, porque as coisas simplesmente acontecem. Mais uma vez, como consequência dos nossos atos ou por processos educacionais pelos quais eu preciso passar para que eu possa me revelar, para que eu possa me despertar. Então, percebam que no entendimento que hoje tenho dessa passagem evangélica, é que Deus está o tempo todo emanando amor. E se eu não estou recebendo esse amor, não é por culpa de Deus. O Deus está o tempo todo nos abençoando. E se eu não estou me sentindo abençoado, é porque eu não estou me conectando com esta bênção. Então, o que é que eu devo fazer? É entrar em conexão com o amor divino. E quando eu entro em conexão com o divino, eu também passo a revelar o meu divino. E se tivesse o grão de mostarda, se tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, diria que aquela montanha transporta daqui e vai para lá. E tudo seria possível. Ou seja, tudo nos é possível. Entretanto, nós não sabemos nos conectar com essa essência divina para manifestar o amor de Deus através do nosso dia a dia, através das nossas escolhas, através das nossas práticas. Então, que possamos refletir sobre isso, entendendo primeiro que Deus não é passional, segundo que nós não temos um entendimento perfeito para pedir a coisa adequada. Então, muitas vezes, nós pedimos aquilo de forma inadequada para nós mesmos. Terceiro, que Deus não está ali para nos punir ou para nos facilitar nada. Simplesmente a vida acontece como um processo de ação e reação, de causa e efeito, e também de processo evolutivo. Uma das leis naturais é a lei de evolução. Então, nós estamos o tempo todo aprendendo coisas novas, coisas que não aprendemos ainda, passando por situações inusitadas. Isso é o processo de aprendizado. Então, se eu quero realmente fazer com que o pedir e obter isso faça parte da minha vida, eu preciso me libertar daquilo que é o meu egoísmo, a minha ganância, a minha vaidade, a minha insegurança, a minha falta de crença em Deus, acreditando que coisas ruins vão me acontecer, e pensar que se existe um Deus, ele só pode ser infinitamente bom e justo. E tudo que me acontece como consequência disso é infinitamente bom e justo. Então, a partir dessa compreensão, eu me dispo da necessidade de manifestar meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, para simplesmente entrar, me harmonizar com o amor de Deus. E aí sim, tudo que eu pedir, eu obterei. Então, que possamos fazer essa reflexão e fazer com que nossas vidas estejam cada dia mais alinhadas com esse amor divino. Que Deus nos abençoe. Gratidão, Délio. Você pode fechar com a oração? Certamente. Por favor, obrigada. Então, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus,
aos amigos espirituais que nesse momento se fazem presentes, que dirigem e orientam os nossos estudos, que possamos nos permitir entrar em nós mesmos, nos despirmos de tudo aquilo que nos impede de nos harmonizarmos com o amor de Deus. Sabemos que muitas vezes esse processo pode ser mais fácil ou mais difícil para cada um. Por isso te pedimos, Jesus e seus trabalhadores do bem, que nos ajudem a clarear nossa mente, a sensibilizar nossos corações, para que possamos encontrar esse caminho, construir esse caminho, na busca de fazer com que o amor divino faça parte da nossa vida. Que o amor infinito de Deus nos envolva e nos dê força para superar os nossos próprios desafios, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Délio, que possamos continuar refletindo sobre essas palavras, sobre a sua exposição, e agradecemos mais uma vez por ter estado conosco hoje. Obrigada. Muito obrigado, uma boa noite de estudo para vocês e até a próxima. Até a próxima.